Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã para orientação de estudos, programa Descodificadas. Hoje é trilha 1, encerramento, né, Rafa, dos temas de CSS. CSS. Estamos chegando no final. E os sites devem estar muito bonitos, né? Imagino. Então, tá bem. Então, tô por aqui, tá bom? De olho aqui. A palavra é sua. Bom dia, Luiz. Então, vamos lá. O nosso último tema de CSS, que são transições e animações e um pouquinho de responsividade, né? Porque em alguns momentos a gente comentou sobre o que era. Não vai ser cobrada a responsividade na trilha 1, mas quem quiser usar, já sabe usar, fique à vontade. Hoje a gente vai só falar um pouquinho sobre, né? Só para vocês saberem que existe, que é importante, né? Porque a gente tem muitas telas hoje em dia, enfim. Mas não vai ser cobrado como item lá no site de vocês, tá? Então não criem ansiedade. Só vamos aprender. E claro, quem entendeu bem e quiser usar, já tudo bem, tá? Então, vamos falar sobre animações e transições. Então, a transição, é a base das animações baseadas em interação. Então, na web, diversas coisas podem ser animadas. Essencialmente, tudo que possui etapas, né? Tudo que eu conseguir mudar o estado, tudo que tem um jeito agora e eu posso deixar de outro jeito depois, né? Então, a gente faz transições de uma cor para outra, de um tamanho para outro, né? Consigo dar uma movimentada no site, só com CSS. Quem faz a interação, né, do usuário com a página é o JavaScript, mas a gente consegue deixar o site mais movimentado, vamos dizer assim, com CSS também, né? Não só com JavaScript. Então, aquelas coisas estáticas que a gente tinha até agora, a gente consegue dar uma movimentadinha, tá? Então, as aparências visuais de vários elementos podem mudar por vários motivos em um site, né? Então, por exemplo, eu posso mover o mouse sobre um link e nesse momento pode alterar a cor ou a aparência desse link. Posso alterar o tamanho da janela. Alterar o tamanho da janela pode alterar o layout. Fazer a rolagem faz com que alguns elementos desapareçam e outros apareçam, por exemplo, né? Com as transições CSS, podemos controlar como essas mudanças acontecem, né? Então, só com CSS. Essas mudanças são um tipo de mudança de estado, né? Como eu falei antes, elas vão estar de um jeito e a gente consegue deixar de outro. A gente consegue fazer os elementos girarem, dá a impressão que eles estão entrando na tela e saindo, né? Então, a gente pode fazer coisas bem legais. As transições CSS nos permitem controlar o tempo das mudanças de estado visual. Então, eu controlo essas transições, né? Eu defino como elas vão acontecer. Podemos controlar os seguintes aspectos de transição de um elemento. Quais propriedades do CSS fazem a transição? Então, por exemplo, posso mudar a cor, posso mudar o tamanho, que a gente já tinha falado, né? Posso dizer se esse elemento vai aparecer ou desaparecer, se ele vai girar, enfim. Posso também controlar quanto tempo essa transição vai durar, né? Se ela vai ser rápida, se ela vai ser mais demorada, quanto tempo há antes de uma transição começar. Então, eu consigo também, antes de uma transição começar, dar um delay nela, que a gente diz, né? Dá um atraso, então a página carrega, e depois de um determinado momento, esse elemento vai mudar, né? Vai acontecer alguma coisa com esse elemento. E também como acelerar uma transição. Então, como eu posso deixar ela em atraso, né, para começar depois, ela já pode chegar chegando, né? Ela já pode começar a acelerar. Tudo isso que eu vou falar aqui agora, depois eu vou mostrar no código para vocês, tá? Então, de repente agora fica meio assim, né, meio vago, mas depois eu tenho um código que eu vou mostrar para vocês como
alguns exemplos, né, de transição e animação. As transições, elas têm, então, a propriedade de duração, né? Então, para criar uma transição simples em CSS, vocês vão ver que é bem simples, né? Só relembrando, né, eu tenho sempre propriedades e valores para aplicar as marcações do site. As marcações são as tags, né? As propriedades é o que eu quero aplicar, e as propriedades também sempre vão ter um valor. Por isso que a gente sempre ouve falar em propriedade e valor. Então, eu digo o que eu quero, qual propriedade eu quero aplicar e qual o valor dessa propriedade, né? Isso não só para transição aqui, para todas, né? A propriedade fonte, por exemplo, escolha a fonte, propriedade color, escolher a cor, e assim por diante. Então, a transição, ela também é simples de usar, né? Então, definimos a propriedade que queremos fazer a transição. No caso aqui, a propriedade da transição vai ser a cor, e definimos a duração da transição. Aqui a duração vai ser de 1 segundo, vai ser bem rapidinho. Então, no momento que carregar, já vai mudar de cor. Depois vocês vão ver isso aqui funcionando, tá? Vai fazer mais sentido. Eu tenho a função de temporização, que descreve o ritmo da transição. O padrão para esse valor é o easy, que inicia a transição lentamente, acelera no meio e desacelera novamente no final. A gente pode também aplicar para essa propriedade outros valores, né? Como o easy in, que começa devagar, acelera rapidamente, depois para abruptamente. Para de uma vez só. O easy out começa abruptamente, diminui e termina lentamente, ao contrário, né, da easy in. A easy in out começa devagar, fica rápido no meio e termina devagar. E é linear, que é velocidade constante em todo o tempo. Então, essa função de temporização, eu consigo definir, né, como esse elemento vai se comportar. Então, ela também tem a propriedade chamada Transition Timing Function, e aí eu aplico, né, o valor para essa propriedade, como a gente faz com as outras, né? Depois que a gente começa a pegar prática no CSS, né, isso não se torna mais tão estranho, como no início, quando a gente olhava para aquele código enorme, cheio de propriedades e valores, né? Depois a gente tem a propriedade, atraso. A função de temporização descreve o ritmo de transição. O transition delay é 0 segundos, né, por padrão, que significa sem atraso. Nem falei, né? Se eu quero que um elemento comece uma transformação, uma transição depois que o site carrega, ou depois que clicar, aí a gente pode definir a forma que isso vai acontecer, né? Se eu não colocar nada, né, o padrão dela é 0 segundos, então, sem atraso, né, já vai começar imediatamente. Ou, que nem eu tinha falado, né, a gente pode definir quanto tempo depois essa transição vai acontecer. Quanto tempo de atraso ela vai ter, né? No caso, quando eu uso o NS, são milissegundos. A gente pode fazer combinações dessas propriedades, né? A regra de transição abreviada tem uma vantagem sobre o conjunto de transições, de propriedades de transição, com regras separadas, né? Como a gente estava vendo antes aqui, que as regras estão separadas. Eu posso aplicar elas todas juntas. Então, você pode descrever transições exclusivas para várias propriedades e combiná-las. No caso aqui, eu tenho uma transição de cor que vai durar 1 segundo e vai ser linear. O tamanho da fonte vai crescer, né? Depois de 750 milissegundos, vai usar a propriedade easyIn e vai durar 100 milissegundos. Tá? Então, a gente pode fazer uma combinação assim, de propriedades. Como o shorthand que a gente viu lá no Box Model, não sei se vocês lembram lá, eu lembro que eu comentei sobre shorthand, né? Se a gente escrever, por exemplo, padding 10 pixels, esse 10 pixels vai ser aplicado em cima, na direita, embaixo e na esquerda, né? Mas eu posso usar o shorthand, que eu posso definir, né, o tamanho
para o topo, um tamanho para a direita, um para o bottom e um para a esquerda. Então, aqui na transição eu posso fazer da mesma forma, né? Consigo unir as propriedades. A gente também pode usar a palavra reservada ao, né? Então, é comum usar a mesma duração, função de temporização e atraso para várias propriedades. Quando este for o caso, podemos definir a propriedade transition para all, né? All, não. Isso aplicará os mesmos valores a todas as propriedades. Então, all significa que todos os valores alterados serão transferidos da mesma maneira. Então, o all, ele resume um pouquinho mais, né, que a anterior. Deixa eu botar aqui. Aqui ainda eu tenho a abreviação, tenho uma vírgula e outras propriedades. Mas eu posso, com o all, deixar isso aqui tudo mais resumidinho ainda, tá? Mas isso aqui, conforme, né, vocês vão usando, vocês podem ir pegando esses outros recursos, né? Quem não se sente seguro ou está aprendendo agora, usa elas de forma separada, até para entender, né, o que cada uma faz, fica mais fácil. Às vezes, tu olhar uma linha de código assim, se torna confuso, né? Se tu olhar as propriedades em separado fica mais fácil de entender o que cada uma faz. Podemos fazer mais com as transições do CSS para tornar essa animação mais criativa e interativa, usando a propriedade Animation e Keyframes. Então, junto com as transições, eu também consigo usar os Keyframes e, junto com o Keyframe, animações. Então, por exemplo, nesse código aqui eu tenho a estilização de uma classe chamada Element, né? Por que que é uma classe, Rafa? Porque tem um pontinho na frente, só para relembrar, né? Então, aqui nessa classe, o background vai ser laranja, a largura vai ser 300 pixels e a altura 150, por exemplo. E aí é a palavra animation aqui. Quando eu vou criar uma animação, eu tenho que colocar um nome para ela, né? E dizer o que que ela vai fazer. Então, nesse caso aqui, ela vai mover para a direita, 2 segundos, e vai ter o easy in out, né? A transição easy in out. Aí vai ter um delay de 1000 milissegundos, por exemplo. Aí no keyframe, que a gente usa com esse arroba, e é como se fossem funções, né, dentro do CSS. Quando se mover para a direita, aí eu consigo definir as etapas, né, com o keyframe. Se eu não usar o keyframe, a animação vai só acontecer. Quando eu uso ele em keyframe, eu consigo separar em etapas, né, por exemplo, quando tiver em 0%, ele vai transformar no eixo X, em 0 pixels. E quando ele tiver em 100%, a transformação no X vai ser 300 pixels. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês verem, né? Mas ele vai mudar, né? Durante a transição, ele vai ocorrer mudanças. Então, por exemplo, eu posso definir toda a trajetória de 0 a 100, né? Quando for 0%, vai estar em 0 pixels. Quando tiver em 10%, 10 pixels, 20%, 20 pixels, e assim por diante, né? É possível criar uma trajetória para essa transição com a animação. Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, acho que fica mais fácil. Então, quando a gente usa o keyframe, a gente diz que a gente está animando automaticamente e com mais etapas, tá? Então, as animações são trocas de estados, né? Onde podemos visualizar como algo foi de um ponto A para um ponto B. Podemos, por exemplo, animar background, manipular a largura e a altura dos elementos, sua posição na página, né? Por exemplo. Usamos a propriedade animation para definir o nome da animação. Então, quando a gente cria uma animação, a gente dá um nome para ela. E a duração. E usamos o keyframe para descrever como deve ser a movimentação do elemento. Tá? Então, quando eu vou usar uma animação junto com uma transição, eu vou dar um nome para ela e no keyframe eu vou definir como vão ser as etapas dessa transição. Tá? Mas eu também vou mostrar para vocês depois. Aí a gente, para tocar um pouquinho no assunto de responsividade, né?
Ah, por que eu comentei sobre a responsabilidade junto com esse tópico, né? Porque é o último do CSS e porque também a gente consegue definir, né, algumas coisas dependendo do tamanho da tela. Então, a gente também pode usar uma transição quando a tela for grande, ou uma animação, usar outra quando a tela for pequena, né? Enfim, um site que a gente projeta para uma tela grande não vai ficar legal numa tela pequena, né? A gente tem que pensar que existem muitos dispositivos, né? Como a gente vai comentar agora aqui, com vários tamanhos. Então, quando a gente está criando a página, a gente tem que pensar em todos esses tamanhos para ficar bom para todos, né? Para todos que forem olhar. Então, se a pessoa for olhar no celular, vai ficar legal. Se a pessoa for olhar no tablet, vai ficar legal também. Se a pessoa for olhar no desk, uma tela maior também vai ficar legal e assim por diante, né? A gente tem duas opções. A gente pode começar criando o site com uma tela grande e ir diminuindo os tamanhos, né? E adaptando para telas menores, ou começar numa tela menor e depois adaptar para uma tela grande, tá? Aí fica a gosto do programador. Então, quando alguém visita um site, é possível que o esteja visualizando em um telefone, né, como a gente está comentando, um tablet, um computador, ou até mesmo em um monitor de TV, que é maior ainda e a resolução é bem diferente. Como os tamanhos de tela podem variar muito em diferentes dispositivos, é importante que os sites redimensionem, né, e reorganizem seu conteúdo para melhor se adaptar a telas de todos os tamanhos. Literalmente, eles se reorganizam, né? Quando a gente diminui a tela, a gente vê que as coisas ali se ajeitam, né? De uma forma que fique legal para ser vista em qualquer tamanho de tela. A gente tem alguns exemplos aqui de tamanhos de tela, né? Então, por exemplo, o mobile, que é para telefone. A gente tem para o tablet, a gente tem para o tablet, só que na posição horizontal, né? Não só na posição vertical. Então, muda também o tamanho, né? O tablet muda totalmente de tamanho da vertical para horizontal. A gente tem os notes, né? O laptop e os desktop são maiores, né? Que podem também ser monitores de TV. Então, quando a gente for fazer isso aqui, quando a gente for criar o site, a gente tem que pensar nesses tamanhos. Mas como a gente faz isso, né? A gente usa alguns recursos. Então, por exemplo, a meta tag da janela de visualização. Aquela meta tag, quando a gente está criando a página lá, vem junto, né? Com aquele monte de palavras esquisitas lá, né? Para que serve? Então, ela ajuda nessa questão da visualização da janela, né? Então, ajuda um pouquinho, não que vai resolver todos os problemas, né? Porque a gente tem que pensar em cada elemento de forma individualizada quando a gente está fazendo a responsividade, principalmente em vídeos, né? Ah, imagens, a gente tem que redimensionar. E a meta tag, ela tenta ajudar um pouco, né? Mas não é a solução dos problemas. Então, quando um site responde ao tamanho da tela em que é visualizado, ele é chamado de site de janela de visualização. Com base no tamanho da janela de visualização, a meta tag meta é usada para instruir o navegador sobre como renderizar a escala e as dimensões da página web. Então, se vocês olharem lá no cabeçalho, quando a gente bota o ponto de exclamação lá e dá enter, essa meta tag ela vem junto, tá? Então, ela vem para ajudar nessa questão da visualização da janela no navegador. A gente fala mais sobre meta tags no trilha 2, tá? Mas só para já ir comentando sobre o assunto. O que ajuda também na responsividade são os elementos de dimensionamento. Por exemplo, as medições relativas, né? Então, as medidas relativas oferecem uma vantagem sobre as medidas absolutas. Quem é uma medida absoluta? O pixel, né? Quando eu uso o pixel, eu estou usando uma medida fixa, né? Absoluta. Mas a gente tem as outras, né? Que também ajudam nessa questão da responsividade. Ah, então, elas têm alguma vantagem sobre as absolutas. As relativas oferecem uma vantagem sobre as medidas absolutas, pois permitem que as proporções de um site
permaneçam intactas, independente do tamanho da tela ou do layout, elas vão se adaptar, né? Então, por exemplo, eu tenho o elemento a unidade de medida, no material vai ter lá mais coisas sobre, né? Lá também estou indicando o W3C, que é como se fosse uma cópia da documentação oficial, né? A documentação oficial é o MDM, mas o W3C ele traz exercícios. Eu acho o W3C mais simples, assim, né? Para quem está aprendendo. O Mozilla lá, a documentação oficial, já eu acho um pouco mais técnica. Então, ali fala bem como usar esses elementos. Então, o EN, ele representa o tamanho da fonte do elemento atual ou o tamanho da fonte base definido pelo navegador se nenhum outro valor for fornecido. Então, se eu não definir nenhuma medida e usar nenhuma medida específica para tag, e usar que essa medida tenha a unidade em, ela vai sempre ficar proporcional ao tamanho definido pelo navegador, né? Se eu usar valores, aí essa medida vai se basear naquele valor que foi definido. E depois eu tenho o REM, que é o tamanho de fonte do elemento raiz do documento. Então, diferente do EN, que pode ser diferente para cada elemento, o REM é constante em todo o documento. Ele age de maneira semelhante ao EN, mas em vez de verificar os elementos pai para dimensionar a fonte, ele verifica o elemento raiz. Então, quando eu uso as medidas REM, elas vão ser relativas ao tamanho, né, da tag raiz, que é a tag HTML, que é a que abrange todo o site. Tá? Isso aqui pode ser um pouco estranho agora, né, pensar nisso, mas eu coloquei alguns vídeos explicando também, né, de outras formas, mas são medidas que ajudam na responsividade. Elas ajudam a redimensionar. Como, da mesma forma que a meta tag também não é a solução de todos os problemas, né? Não é só usando esses tipos de medidas que minha página vai ficar responsiva. Elas ajudam. Depois eu tenho porcentagem, né? Então, ao invés de pixel, por exemplo, eu posso usar porcentagem. Então, as porcentagens são frequentemente usadas para dimensionar valores de modelo de caixa, né? Os box models lá, por exemplo, como largura e altura, preenchimento, borda e imagens. A porcentagem também é usada para definir as propriedades de posicionamento, superior, inferior, esquerda e direita, né? Fica a 10% do topo, fica a 5% do boro, por exemplo, né? Costuma-se usar a porcentagem para isso. Eu também tenho os elementos mínimo e máximo que eu posso usar. Então, embora as medições relativas forneçam layouts consistentes em dispositivos de diferentes tamanhos de tela, os elementos em um site podem perder sua integridade quando se tornam muito pequenos ou muito grandes, né? Que nem eu falei, usando as medidas a gente não tem a solução para tudo, só para algumas coisas. Então, podemos limitar a largura de um elemento com as seguintes propriedades. Normalmente, essas propriedades são usadas para tamanhos de tela, para tamanhos de imagem, né, para elementos grandes que a gente precisa diminuir ou aumentar dependendo do tamanho da tela. Então, eu tenho o min width, que garante uma largura mínima para um elemento, e o max width, que vai garantir a largura máxima do elemento. Depois também consigo limitar a altura mínima e a máxima de um elemento, né? Então, a altura mínima garante uma largura mínima de um elemento e a max uma largura máxima. E aonde que eu uso isso, né? Para dimensionar imagens e vídeos, por exemplo, né? Às vezes eu coloco um vídeo e ele já vem um tamanho grande. Então, aquele tamanho, por exemplo, no celular, o tamanho original no celular já ficaria quebrado, né? Ou gera uma barra de rolagem ou fica aparecendo só um pedaço, né? Que a responsividade, assim, no geral, é aparecer tudo bonitinho, né? Tudo inteiro. O site, sem quebrar o site que a gente fala, né? O site não pode quebrar.
Então, muitos sites contêm uma variedade de mídias diferentes, né, como imagens e vídeos. Quando um site contém essa mídia, é importante garantir que ela seja dimensionada proporcionalmente para que os usuários possam visualizá-la corretamente. Com essas propriedades anteriores, as mínimas e máximas que a gente viu, a gente garante que alguma coisa não fique muito pequena, né, ou não fique também muito grande. Se ficar muito grande, perde qualidade, se ficar muito pequeno, às vezes não dá para enxergar, e assim por diante. E aí, aquelas propriedades de mínima e máxima, a gente usa com as media queries, as famosas media queries. Então, o CSS usa consultas de mídia, né, que são as media queries, para adaptar o conteúdo de um site a diferentes tamanhos de tela. Então, com consultas de mídia, o CSS pode detectar o tamanho da tela atual e aplicar diferentes estilos CSS dependendo da largura da tela. Então, com alguns exemplos de como eu posso usar uma média query, né? Então, ela também vai usar o arroba, né, como keyframe, para eu poder usar. Ela tem esse padrão aqui, né, que é arroba média on screen. E aí eu posso colocar algumas coisas junto com elas, né? Posso definir algumas propriedades junto com a média. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, quando a tela alcançar o máximo de largura, a largura máxima de 480 pixels, a fonte vai para 12 pixels, né? Então, a tela estava bem grandona, foi diminuindo, quando atingir os 480, a fonte vai mudar de tamanho. Porque, de repente, a fonte que estava sendo usada já não fica legal numa tela menor. Eu posso definir também uma largura mínima e uma largura máxima. Então, nesse intervalo, daí eu uso o end no meio aqui. Então, nesse intervalo aqui de tamanhos, eu posso colocar alguma propriedade aqui, sei lá, mudar a cor do background, mudar o tamanho do vídeo, mudar o tamanho da imagem. Consigo também definir a orientação para a paisagem, né? Então, quando atingir um determinado tamanho, vai mudar a orientação. E aí, aqui embaixo também, eu posso usar outra medida, né? Normalmente eu uso pixels para definir as larguras de tela, mas eu posso usar também esse DPI aqui, que é usado para resoluções. No material lá tem explicação direitinho, né, do que seriam os DPIs. Mas normalmente a gente usa os pixels, né? E é dessa forma que a gente consegue ir adaptando a tela a diferentes tamanhos. Aí você encontrará todas as orientações lá, né? Sigam lá no Moodle e sigam nossas redes. Eu quero mostrar o código para vocês. Tudo isso que eu falei. Ajeitar as telas aqui, pequenininho. Vou começar pelas transições. Tô com o bichinho do Range. Então, deixa eu aqui. Vamos lá, viu? O que eu tenho aqui no meu código, né? Dentro do meu body. Aqui eu coloquei o CSS junto, né? De novo, né? Eu coloquei junto para ficar mais fácil de mostrar. Mas o ideal é que fiquem em arquivos separados. Outra coisa também, para quem quiser usar o Pages, essa forma que eu fiz aqui, eu colocar o arquivo HTML, né, que é o arquivo principal do site, com outro nome, que não seja o index, talvez o Pages não consiga criar a publicação, porque quando a publicação está sendo criada, ele se baseia sempre no index, então ele vai procurar pelo arquivo index, né? Então, talvez por isso que algumas não estejam conseguindo, ou se não foi na trilha 1 que falaram sobre isso, me perdoem, porque tem a trilha 2 também, mas já fica de conhecimento, né? Se quiserem usar o GitHub Pages, cuidem para que tenham o arquivo index no projeto de vocês, que aí vai dar tudo certo. Tá? Então, aqui no meu código, eu tenho no body, eu tenho 3 divs, né? Que são esses quadradinhos aqui, dentro de uma seção. Só tenho, na verdade, divs, né? E lá embaixo aqui tem alguns inputs. Eu vou mostrar para vocês esses inputs com uma animação. E mais embaixo, formulário. E só. E aí tudo acontece aqui no CSS, né? Eu comentei para a gente ir vendo.
Então, cada item, né? Cada caixinha vai ter uma largura de 100 e uma altura de 100. Por isso que ficou esse tamanho. E aqui eu vou começar a desmarcar as transições para vocês irem vendo. Tá? Torcer para que não dê problema. Quando a gente comenta muita coisa assim, começa a dar problema, tá? Então, aqui eu vou ter uma transição de background de hover. Não, desmarcou. Desmarcou. Isso. Tu quer falar, Pri? Não? Isso já começa a dar problemas aqui. Vou desmarcar na mão, que é mais fácil. Uma transição de background de hover. Não está aparecendo porque ela precisa de outras aqui. Deixa eu desmarcar elas todas aqui. Eu achei que desmarcando por pedacinho ia dar certo, mas não, ela precisa do conjunto de todo mundo. Né? E aí ela também não quer me ajudar aqui agora. Vamos marcar até aqui. Aí quando a pessoa fez, ela não conseguiu ver como estava acontecendo, né? Vou desmarcar todas as transições aqui, porque vai ficar mais fácil explicar do que eu tentar. E eu acho que não está funcionando. Tem muitos arquivos abertos aqui também. Hoje não está querendo. Tá, agora sim. Não estava querendo colaborar. Então, aqui eu tenho algumas transições. Eu tenho a do background, né, que vai durar 1 segundo. Então, só quando eu passar o mouse, eu vou conseguir ver essa transição. Ela é bem rapidinha, né? Depois eu tenho uma transição de hover, que vai mudar o fundo para vermelho. Então, quando eu posicionar o mouse em cima, o fundo vai ficar em vermelho. Depois eu tenho uma outra transição de hover também. Não, sim, sim. Ah, não, é de tamanho que eu estava pulando, né? Uma transição de tamanho que aumenta no momento que eu passo o mouse, então. Aí vocês imaginem como isso ficaria no site, né? Eu sei lá em que momento vocês dariam uma transição, são só exemplos, né? Então, essa, quando passar o mouse, ela vai aumentar. Depois eu tenho uma transição para fazer a rotação, né? Notem que isso aqui são os nomes das classes que eu coloquei, né? Isso aqui não é a propriedade, é o nome da classe. Esse ponto e 2 pontos aqui, isso aqui é uma pseudoclasse, que a gente já falou em algum momento, a gente quer usar uma classe e acrescentar mais uma coisinha sobre essa classe. O hover, ele dá um efeitinho, né, quando a gente passa o mouse, por isso que dá nessas duas primeiras aqui, essa mudadinha de cor, né. Esse da rotação, ele faz o elemento girar. Por quê? Eu estou dizendo que a transformação vai rotar no eixo Y. Lembram lá dos eixos, o eixo X, o eixo Y, né? Então, o Y ele rota dessa forma. Se eu mudar para X aqui, vou mudar para X, ele vai rotar assim, né? O Y rota assim e o X assim. Então, eu posso rotar 360 graus, 90, 180, né? Posso mudar aqui que a quantidade de rotação, se ele vai rotar tudo, se ele vai rotar só um pedaço, né? Vou mudar aqui para 180. E a gente pode ficar brincando, ó. 180 ele só dá uma viradinha, né? Às vezes a gente tem e deixa a letra invertida. A gente pode fazer esse tipo de brincadeira no site, né? Quando passa o mouse. Então, são coisinhas bem legais de fazer. Aqui, uma transição com delay. Então, vamos marcar aqui. Marcar tudo já. Que é com um pouquinho de atraso. Então, o que seria o atraso? Quando posicionar o mouse, ela vai esticar, dar uma paradinha e aí vai abrir para o lado. Né? Esse seria o delay. Ó. Então, para voltar também, ó, estica, abre, quando eu tiro o mouse, ela fecha. Então, eu tenho uma transição de altura e largura, né? A largura de 1 segundo e a altura de 2 segundos. Um atraso de
meio segundo ali entre elas, tá? Ali. Então, por isso que eu consigo esse efeitinho aqui. Depois, eu tenho, aqui já está desmarcado, as transições para seletores, né? Então, eu posso, qualquer elemento que eu tiver na página, eu consigo mudar, que são só alguns exemplos, né? De como eu consigo mudar. Então, por exemplo, para usar os checked, né? O checkbox. Então, ele não precisa ser só aquele checkbox simples e quietinho lá que a gente vai lá e marca. A gente pode fazer um checkbox mais alegre, né? Que gire, que fique azul e fique maior, por exemplo. Assim como os buttons, né? Quando a gente está marcando lá os rádios, né? Os botõezinhos de radio, que a gente diz. Eles também podem crescer, trocar de cor, né? A gente pode também fazer brincadeiras no formulário. Por exemplo, aqui tem um input de um formulário que quando eu clico, ele vai girar e eu consigo escrever alguma coisa nele de ladinho, né? Sei lá. Mas aí a gente pode fazer esse tipo de brincadeira, né? Isso só nas transições. Aí depois eu tenho as animações. Vou dar as animações. Carregar as animações. As animações também eu consigo mudar algumas coisas nos elementos, né? Então, são as mesmas classes lá, a mesma configuração, né? Os mesmos itens. Então, aqui, quando esse item hover aqui é para quando começar, quando eu tirar o mouse para ela parar, tá? Quando eu passar o mouse em cima, a animação para. Então, esse seria esse Animation Play State aqui pausado. Porque o hover ele fica capturando o mouse, né? Aí eu tenho a Fade In, que é linear. Aqui em cima também eu coloquei outras, né? Para ficar pulsando, por exemplo. O verde que só aparece e some. Onde é que nós estamos aqui? Ah, e depois eu consigo movimentar essas animações. Eu teria que tirar elas agora para ver. Ah, não, esse aqui são os spins, são outra coisa. Então, o linear, ela fica permanente. Então, se eu carregar a página, ela vai entrar e vai ficar. Então, essa animação vai durar 2 segundos e vai ser linear, vai ser contínuo. O keyframe aqui, nessa fade in, que é a entrada, né? Ela vai ter uma opacidade de 0 e vai para 1. Então, por isso que dá essa impressão que ela está aparecendo, né? Ela está em 0 e vem para 1. A verde, ela só vai entrar, né? Então, o in e o out lá que a gente estava vendo. Na verdade, ela não vai entrar, o verde ela vai sair, né? Ela aparece no momento que carrega a página e depois ela vai sumindo. Aqui as propriedades, tem mais algumas propriedades, né? Como nas outras coisas, as transições também e animações têm várias propriedades. Aqui eu tenho o Animation Direction, que é o que reverse, que faz que faz esse elemento sumir, né? Aparecer e sumir. Esse Film Mode aqui, eu não lembro agora por que eu usei. Na hora que eu estava criando lá, eu usei ele por algum momento que eu não lembro agora, tá? Então, olha só, eu também esqueci por que eu usei isso aqui, né? Isso é normal. Então, se vocês não lembrarem de tudo, tranquilo também. E depois eu posso unir, né, as duas animações, a fade in e a fade out, em out, para dar esse efeito de pulsar aqui, né? Então, como é que eu consigo usar os dois juntos? Eu crio uma animação, dou um nome para ela de fade in out, né? Então, esse aqui é o nome da minha animação. Vou dizer que ela vai durar 1 segundo, vai ser linear e infinito. O infinito é porque ela vai ficar sempre aparecendo. O azul e o verde aqui não tinham a propriedade infinita. Então, por isso que a animação aconteceu uma vez e sumiu. Quando eu crio uma animação, eu consigo dividir, né, a transição em etapas. Então, por exemplo, quando for 0%, ela vai ter opacidade 1. Quando ela tiver em 50%, 0,2.
E quando ela estiver em 100%, ela vai para opacidade 1. Por isso que dá esse efeito de sumir e aparecer. São essas transições de estado aqui, né? De 0 para 50 e depois para 100. Por isso que fica esse pulsar na tela. Depois os spinners aqui. Eu botei um border radio na mesma, no mesmo box aqui, né? Só para arredondar, só para relembrar, né? Que tem 50%. E as rotações. Então, essa rotação, aliás, esse keyframe vai ser uma rotação que eu vou ter 0 graus no Z, que vai de 0 graus no Z até 360. Então, o que que isso vai acontecer? Vai começar no 0, vai fazer toda a volta, ao contrário, né? Vai fazer toda a volta e vai parar no 360, né? Então, por isso que elas estão girando. Eu disse que vai de 0 a 360. Depois eu consigo definir essas animações como rotação linear infinita, então não vai ficar girando infinitamente, como esse aqui. Consigo usar uma animação com a propriedade da transição easy-out, então infinita, só que entrando e saindo, então por isso que ela dá essa travadinha no meio aqui, né? Ela dá uma girada e uma paradinha. Aqui é o posicionamento só. E a última, alternada, né? Então, a alternada, ela vai dar uma girada. E aí, claro, a gente pode mexer nos tempos aqui, né? São só exemplos. Posso aumentar o ritmo aqui, a velocidade, né? 8 segundos, a dela vai girar mais rápido. Dizer que é infinita, dizer que não é infinita. E aí, também, da mesma forma, eu consigo... não, esse aqui é o de baixo. Consigo mexer nessa temporização, né? Nesse movimento. Aqui embaixo eu tenho outra animação que eu consigo definir as etapas. Peraí, agora eu mexi no código aqui. Então, por exemplo, aqui, a animação da posição de um elemento. Ela está com a posição absoluta, porque eu quero que fique por absoluto, né, por cima dos outros elementos. Vai durar 8 segundos, linear e infinito. E a animação de direção vai ser alternada. Então, por que que eu quero alternado? Porque eu quero que fique se movimentando, né? De impor em direções alternadas. Para conseguir fazer esse efeito de navegar aqui dentro desse quadrado que foi definido, eu vou usar o keyframe para dividir as etapas, né? Aqui tem algumas coisas mais avançadas, né? Mas eu quis mostrar a transição, né? O que que acontece? Quando tiver em 0%, vai estar no topo e na esquerda. Então, por isso que ela vai começar aqui nesse cantinho. Quando tiver em 35, ela vai andar pelo topo, só que quando ela chegar no final, vai diminuir 100 pixels para não desaparecer, né? Então, por isso que dá a impressão de que ela vem só até a borda e não ultrapassa. Se eu tirasse esse cálculo aqui do left, ela estoura o tamanho ali, não sei se vai dar para ver com a tela pequena. Ó, já não vai fazer todo o quadradinho perfeitinho, né? Mas isso aqui é um pouquinho mais avançado, não quero que vocês se preocupem com isso. Mas são coisas que a gente pode fazer, né? Nem se dá muito. Mas a gente usa os cálculos, né, para definir a posição dentro desse elemento maior aqui, né? Ele tem 100%, e aí se eu digo que quando for na esquerda tiver menos 100, ele não vai estourar, né? Ele vai chegar até a beiradinha para fazer esse movimento aqui de volta no quadrado. Depois, o que mais aqui? Esse content aqui, da promoção, já cheguei no final da página já. É uma outra animação com a pseudoclasse que usa o after, né? Então, deixa eu só. Para dizer, esse after aqui ele vai dizer que ele tem que executar uma coisa depois de outra, né? Então, por exemplo,
a animação vai começar com conteúdo vazio, né, sem nada. Depois vai ter uma animação de 2 segundos linear e ela vai ser infinita. Como é que vai acontecer essa animação? Então, essa animação se chama promoção. Então, por isso que eu botei no keyframe promoção. Quando tiver em 0%, o contente vai aparecer a promoção. Depois, em 50%, o contente vai estar vazio. E depois, quando tiver em 60%, ele vai dizer frete grátis, né? Só que lá no site de venda, né, a gente vê essas janelinhas piscando, é uma forma de fazer. Claro que a gente pode fazer tudo isso aqui que a gente está falando com o JavaScript também, né? E o tempo está estourando e a Rafaela está falando. Deixa eu dar uma acelerada aqui. E embaixo as dívidas aí só com as classes. Eu queria só mostrar algumas coisas legais. Esse relógio que eu achei bem legal de mostrar, que também pode ser feito só com animação. Então, eu posso criar um relógio, por exemplo, né, que fica em constante movimento na tela, só com animações, bem simples de fazer. Só usando um keyframe, né, dizendo posicionamento do eixo Y, do eixo Z. Vou propor uma atividade para vocês também, para vocês treinarem um pouquinho dessas animações aqui, que seria um coração pulsando. Tá? Então, isso eu vou propor para vocês fazerem, né? Essa animação aqui, de mostrar um coração na tela pulsando. E é isso, Pri. Agora que eu me dei por conta que já são 8 para as 8. 8 para as 9, desculpa. Me Helena tá empolguei aqui. empolgada, eu pensei. É. Mas assim, a gente pode fazer muitas coisas, né? Hã? Não escutei. A Rô percebeu que amou. Amei. Dá para fazer. Aí, claro, né? Vai da imaginação de cada um, assim, como usar. Ali foram só alguns exemplos misturados, né, que eu usei, fica até confuso, mas dá para fazer bastante coisa legal, assim, só com o CSS, né? Uhum. Sem usar o JavaScript ainda. A Adriana escreveu lindo. Ai, a Regiane tá com levantado. Vamos lá. Fala, Deixa eu Regiane. liberar. E pode falar, meu bem. Oi, Pri. Oi, Rafa. Bom dia. Oi, bom dia. Uma dúvida. Esse coração é a imagem a gente pega na internet? Aham, você pode escolher qualquer tipo de imagem, de coração ou outra imagem, mas como pulsa, né? Por isso que eu pensei no coração. Ah, tá. Não, então tá bom. Essa é a minha dúvida só. Obrigada, viu? Nada. A Alexandra falou que está super animada. A Adriana perguntou quando vai ter acesso à plataforma desse material. Adriana, já liberei lá. Acho que você precisa dar uma atualizada, tá bom? Uma carregada. Eu acho que eu já liberei. Aí a Andressa está perguntando como associar a transição ao scroll do mouse. Alguns eventos, quando a gente fala do mouse, a gente fala em evento. Aí esse é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais lá na trilha 2. Aí a gente associa o evento do mouse para chamar essa transição. Aí usa um pouquinho de JavaScript. Olá, a Laila pode Não sei se eu falar. respondi. Ela falou obrigada, Andressa. Acho que você Ah, respondeu sim. A Laila está com a mãozinha levantada, eu liberei o microfone, se ela quiser falar. Depois que acabar a trilha 1, quanto tempo vamos ficar com acesso à plataforma? Então, eu nem sei, eu acho que a gente. Eu não me lembro quanto tempo que a gente deixa lá. Eu não sei se é um ano que fica, eu preciso olhar direitinho lá, Adriana. Tá? E depois eu falo para vocês. Oi, bom dia, posso falar Oi. bom agora? dia, pode. Até achei legal a ideia do coração, porque eu vou precisar no meu site. A minha,
É, a minha dúvida em si é na questão mesmo do site, no final. Porque eu fiz um site assim simples, aí eu queria saber se eu posso adicionar mais coisas ou se eu tenho que fazer igualzinho. Se eu posso adicionar mais elementos. Não, aquele foi um protótipo inicial, tudo que tu conseguir construir para contribuir, fica à vontade, assim, né? Não, é porque assim, eu achei interessante quando eu estava fazendo o aplicativo, eu achei um lugar onde faz QR Code, e aí eu achei interessante que o meu site é de uma ONG, aí eu Uhum. queria colocar o QR Code na parte de doação, porque se alguém se interessar, já fica. Sim. Não, o Tá? que tu achar pertinente ao assunto do teu site, que tu queira colocar, pode colocar, não tem problema. Ótimo, então, muito obrigada. Né? Tudo que contribuir, né? Que é que lá no início vocês não tinham essa visão, né? Agora vocês já estão mudando o olhar, né, sobre o site. Que vocês podem Verdade. colocar mais coisas, né? Deixar ele mais interessante. E é assim que vai acontecendo o processo, né? Mais alguma? Aqui. Vou baixar a mãozinha da Laila aqui, senão a gente fica achando que, né? Belezinha. Quando terminar a trilha 1, vai automaticamente para a trilha 2. Sim, as que encerrarem, né? Tiverem lá o aproveitamento satisfatório, vão ter os certificados emitidos, né, Rafa? E a gente já automaticamente já coloca vocês. E aí as comunicações acontecem por e-mail, a gente vai mandando e-mail e tal. Mas a gente que faz essa migração, não precisa inscrever de novo, tá bom? Só vai precisar se inscrever de novo as que optarem, ou por qualquer motivo que seja, em repetir, né, a trilha 1. Aí precisa inscrever de novo. Mas as que avançarem não precisa, tá bom? Mas a gente vai falando depois sobre isso também, quando a gente estiver mais perto do encerramento, né, Rafa? Isso. Deixa eu ver aqui. Simone está com tarata atrasada. Manda e-mail, Simone, a gente combina sobre os atrasos, tá bom? Mas a gente tem recebido, Tratamentos. mas manda mensagem lá, tá bom? Que mais? Alguém está escrevendo uma mensagenzinha? Ela agradeceu. Tá bom. Eu respondi as mensagens que estavam ali, né? Eu não sei se eu respondi a sua, Regiane, mas as que estavam lá eu respondi agora pela manhã. Mas vamos nos falando sim e vamos acelerar que dá tempo ainda, né, Rafa? E fiquem olhando no Moodle lá, se já tem nota, se não tem. Às vezes, quando eu não consigo acessar a atividade, eu deixo uma mensagem, né? Deixo um comentário lá. É bom sempre Alguns, citar, né, Rafa? alguns links às vezes não funcionam, por vários motivos, ou o repositório não está público, ou como a gente está vendo o CSS agora, sobe só o HTML e o CSS não. Daí não adianta, né? Eu não consigo ver como foi feito, enfim. Sim. Então, se não tem a nota lá, se entregou no prazo e não tem a nota, dá uma olhada para ver se eu não escrevi nada para vocês, né? Se eu não escrevi nada e não tem nota, eu ainda não consegui avaliar, mas, né, Sim. fica monitorando. Tem lá, Tá que nem bom? lá no início, muitas pessoas entregaram e aí não sei se não olharam mais. Eu sempre dou uma revisada nas questões entregues, né? Porque depois que tu entregou, se tu mudar só no... Por exemplo, faltou só um arquivo lá no repositório, né? Tu já entregou lá a tarefa dentro do prazo, mas aí eu não consegui avaliar, porque tive algum problema. Tu pode só, né, mudar alguma coisa lá no repositório, porque já tá lá a tarefa postada, né? Só vai mudar lá no repositório. Mas tem que Então, mandar uma mensagem para sinalizar, né, Rafa? Senão a gente não isso também, deixa. senão eu não consigo ver. Ou Tá? manda no fórum daquele assunto, tô sempre repassando os fóruns, né? Ou... É melhor no fórum do que na atividade. No fórum eu vou ver mais Porque rápido. na atividade não chama atenção. Ou manda no É, chat privado, né, Rafa? Ou no fórum. isso. O chat Ou no privado fórum. acho que funciona até mais rápido, né? Sim, fica vermelhinho para mim ali, É, é. me chama atenção.
E aí, só para a gente reforçar nossas datas, né, Rafa? As nossas orientações sobre a entrega do site. A gente tem as entregas obrigatórias lá, que são duas, uma que é o código e outra é o vídeo, que a gente já falou que você necessariamente não precisa aparecer, né? E a gente tem lá do semestre passado na plataforma do YouTube, você pode dar uma olhada lá. E aí as datas são 17 de novembro a 30 de novembro, para você entregar. Não, pera, tô viajando. Tô falando a data do segundo, da turma da trilha 2. 22 de novembro a 5 de dezembro. E depois o vídeo até o dia 3 de dezembro. E aí você pode, então, se inscrever para que a gente apresente o seu vídeo e a gente pede para que você faça isso, para que a gente possa compartilhar aí, né, o que você conseguiu construir com a nossa comunidade toda, tá bom? Então, é isso. E aí eu vi, Simone, o vídeo é obrigatório, tá bom? A gente só vai, porque é a apresentação do seu trabalho, né? A gente só vai apresentar das pessoas que concordarem que a gente vai apresentar. Isso, não vai Mas ficar só pra todas devem gente. produzir, isso, tá bom? Não só eu e a Pri vamos ver, né? Não. Então, Simone, as orientações estão todas lá na plataforma, tá? Mas são 10 minutos, tá bom, querida? Dá uma olhadinha lá. E aí, outra coisa que eu ia dizer, eu queria, é a Andressa, né, que tem aquela questão. Eu não recebi nenhuma mensagem sua, Andressa, eu queria conversar com você, a gente combinar alguma coisa, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Manda no WhatsApp, acho que fica melhor. Se você tá no grupo, você consegue me encontrar lá. Vamos conversar, queria, tá bom? Por favor. Porque a gente pode combinar uma maneira para você, como você se sinta confortável para fazer a sua apresentação. Não necessariamente um vídeo, mas existem, né, várias maneiras de apresentação, né? Então eu queria conversar isso com você, tá bom? Para também você poder ter a sua parte aí, não só a parte do código, né, mas também uma parte de apresentação de uma maneira que você se sinta confortável em fazer, tá bom? Então é isso. Acho que a gente pode se despedir, né, Rafa? Essa semana vai até sexta-feira, então Essa semana não tem, beleza. um bom restante. Não tem folguinha no meio. Não tem folguinha. E a gente se encontra na próxima semana? Não. Não, semana que vem é feriado, 15 de novembro. Feriado bem no dia delas, isso. Mas a gente prepara o material, né, Rafa? Sim. E eu mando mensagem para vocês, a gente deixa gravado, então vocês vão poder, não vão precisar acordar cedo no feriado, né, Rafa? Mas vão ter material para trabalhar, tá bom? Acho que é isso, né? Tem alguém escrevendo uma mensagenzinha aqui? Aline, vamos aguardar e a gente se despede. Obrigada. Então tá bom, queridos. Então é isso, vamos nos falando. Bom trabalho aí para vocês, bons estudos. E até a próxima semana gravado, mas na outra estaremos no nosso encontro ao vivo, tá bom? Beijo para vocês. Beijo, meninas. Boa semana. Tchau, tchau.